Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Hoje eu vou fazer a explicação e a correção também, da atividade 1 do segundo bimestre. Eu estou aqui com a minha apostila de professor mesmo para fazer a explicação para vocês, tá? Essa atividade são as páginas 42, 43 e 44. Nós vamos começar pela página 44, tá? Fiquem com a apostila de vocês aí do lado para irmos respondendo juntos, beleza? Então tá lá, ó, sujeito e predicado e pontuação. Nós vamos começar a aprender termos novos, que é o sujeito e o predicado, tá? Então, aqui embaixo, na própria apostila, já tem a explicação, ó, termos essenciais da oração. O sujeito e o predicado são considerados termos essenciais da oração. Então tá aqui, ó. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Relembra esses conceitos. Então tá lá. Quem que é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação em uma frase. Então tá lá o exemplo. A menina trabalha muito. Quem trabalha muito? A menina. Então, a menina é o sujeito, certo? No exemplo de baixo, o rapaz e o professor dele responderam a todas as perguntas. Quem responderam a todas as perguntas? O rapaz e o professor dele. Então, o rapaz e o professor vai ser o sujeito da oração, certo? E o que é o predicado? É a informação que nós temos sobre o sujeito. Então, no primeiro exemplo, a menina, que é o sujeito, que informação que nós temos dela? Que ela trabalha muito, certo? E que informação que nós temos do sujeito, o rapaz e o professor? A informação é que eles responderam a todas as perguntas, tá? Aqui tá a dica primordial. Não se separa com vírgula os termos essenciais da oração. Ou seja, aqui no primeiro exemplo, a menina trabalha muito. Nunca vai poder ter uma vírgula depois de menina, porque não pode separar com vírgula o sujeito do predicado, certo? Então agora nós podemos voltar aqui na 11 para responder. 11. Quais são os termos essenciais da oração? Então, eu já falei, sujeito e predicado. E qual que é o sujeito e o predicado da última oração da crônica? Então, nós não vamos precisar voltar à crônica, já temos aqui a resposta. Ó. A frase é: um homem morreu de fome. Então, um homem é o sujeito e morreu de fome é o predicado, certo? Agora, 13. Assinale a alternativa em que a frase está corretamente pontuada. Então, vocês vão perceber aqui na letra A. Os outros homens cumprem seu destino de passantes. Está tudo certo. A B, ela está errada, porque não pode ter essa vírgula depois de homem. Um homem morre de fome em plena rua. Não pode ter vírgula separando o sujeito do predicado. Então, um homem é o sujeito, certo? Quem morre de fome em plena rua? Um homem é o sujeito. Qual a informação que nós temos dele? Morre de fome em plena rua. Então, morre de fome em plena rua é o predicado. Então, não pode ter essa vírgula separando. Então, está errado. Na C, ela está certa. Ó. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Ok, tudo certo. A D e a E, elas estão erradas. Por quê? Não pode ter essa vírgula separando o sujeito do predicado. O mesmo caso da D e o mesmo caso da E, certo? E a 14. Para justificar suas escolhas acima, separe as frases em sujeito e predicado no quadro a seguir, tá? Então tá aqui, ó. Vocês podem ver o quadro, já está respondido, Mas eu vou voltar aqui nas alternativas para fazer com vocês, ó. Qual que é uma dica
uma dica para vocês acharem facilmente o sujeito. Vocês vão achar o verbo primeiro. Então, na letra A, os outros homens cumprem seu destino de passantes. O verbo é cumprem, certo? Então, vamos fazer a pergunta quem ou o que antes do verbo. Quem cumpre seu destino de passantes? A resposta vai ser o sujeito. Então, os outros homens é o sujeito, certo? E cumprem seu destino de passantes é o predicado, é a informação que nós temos do sujeito. Vamos achar o verbo na B primeiro. Um homem morre de fome em plena rua. Verbo, morre. Quem morre de fome em plena rua? Um homem. Um homem é o sujeito. E morre de fome em plena rua é o predicado. Vamos achar o verbo aqui. Na C. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal. Quem morreu de fome? Foi um homem, não o corpo do homem. Então, nós vamos identificar esse verbo aqui, ó. Foi recolhido. Então, nós vamos fazer a pergunta antes do verbo foi recolhido. Quem foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado? Então, vai ficar o corpo do homem que morreu de fome. Vai ser o sujeito dessa parte. E o predicado foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado, certo? E a D. O homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens. Que o verbo continua. Quem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens? O homem. Então, o sujeito vai ser o homem. E todo esse resto aqui vai ser o predicado, certo? E a última. As pessoas esperam, ó, verbo esperam. Quem esperam muito tempo para tomar providência? As pessoas, então é o sujeito. A informação que nós temos, né? Sujeito. E esperam muito tempo para tomar providências é o predicado, certo? Então, nós fizemos a página 44. Agora sim, vamos voltar lá para a página 42. Para falar da estrutura da oração, ordem direta e ordem indireta, tá? Aqui embaixo tem uma explicação da ordem direta. O que é a ordem direta? É quando o sujeito vem primeiro, depois vem o verbo, depois vem o complemento. As frases que nós vimos na página 44 é a ordem direta. Vocês perceberam? Vem o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Isso é a ordem direta. E a ordem indireta é quando o sujeito não vem primeiro. Pode ser que venha o complemento primeiro, depois o verbo e por último o sujeito. Ou pode vir o verbo primeiro, depois o complemento e depois o sujeito. Certo? Vamos ver na prática aqui nos exercícios que vão ficar mais fácil para vocês. Ó. Então tá aqui. Os outros homens cumprem seu destino de passantes. Qual o sujeito? Os outros homens. Primeiro, vamos achar o verbo, se tiver dúvida. E vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem cumpre seu destino de passantes? Os outros homens. É o sujeito. Qual que é o verbo? Cumprem. E o complemento, seu destino de passantes. Certo? Depois, qual é a ordem da estrutura da oração? Ó, é ordem direta. Vocês podem perceber. Apareceu o sujeito primeiro, depois o verbo e depois o complemento. Ordem direta. Aqui, ó. A crônica o menino leu. Ó, vamos achar o verbo aqui. Leu. Quem leu a crônica? O menino. Certo? Nós temos que fazer a pergunta para o verbo. Quem leu? O menino. Então, o sujeito é o menino. O verbo é leu e o complemento a crônica. Então, vocês percebam que aqui o sujeito, ele não está no começo. Ele não está no começo. Então, é ordem indireta. Certo? Agora, a C. Socorreram o homem os passantes. Então, vamos achar o verbo primeiro. Socorreram. Certo? Quem socorreram? Quem socorreram? Certo? Vocês vão fazer a pergunta. Quem socorreram o homem? Certo? Quem socorreram? Os passantes. Então, os passantes vai ser o sujeito. Qual que é o verbo? Socorreram.
E qual é o complemento? O homem, certo? Então aqui, ó, apareceu o que primeiro? O verbo. Então é ordem indireta, certo? Depois aqui, a número 9. A número 9 está falando assim: reescreva as orações da atividade anterior mudando a ordem do sujeito, do verbo e do complemento. Então aqui, como nós estamos fazendo junto, já tem a resposta para ajudar vocês aqui. Então tá lá, ó. Todas essas aqui, ó, os outros homens cumprem seu destino de passantes, a crônica o menino leu e socorreram o homem os passantes. Vocês vão mudar a ordem, certo? Então aqui embaixo tem a sugestão, ó. Uma sugestão pode ser: cumprem seu destino de passante os outros homens, ou seu destino de passantes cumprem os outros homens. A de baixo, o menino leu a crônica, ou leu o menino a crônica, certo? Por que mudar a ordem? É uma questão de sentido. Quando nós falamos assim, a crônica o menino leu, nós estamos dando mais ênfase à crônica. Agora, se nós falarmos o menino leu a crônica, nós estamos dando mais destaque ao menino, certo? É uma questão de sentido a ordem. E a D aqui também, a C, certo? Depois a 10. Agora, selecione uma frase de uma notícia. Então, essa é uma resposta pessoal. Vocês vão procurar uma notícia, copia e responda as seguintes questões analisando a estrutura. Vocês vão pegar uma frase de uma notícia, uma frase e colocar aqui. Aí vocês mesmos vão achar o sujeito da frase que você selecionou, o verbo, o complemento, e se está na ordem direta ou indireta, e vai tentar reescrever essa frase mudando a ordem, certo? Então, galerinha, essa é a atividade 1 do segundo bimestre. Eu respondi aqui com vocês. Essa aula é muito importante, porque nós aprendemos um pouco sobre sujeito e predicado, certo? E as ordens que ele pode aparecer. Então, essa aula é muito importante. Então, galerinha, até mais.